Primeiramente, do Play Minas, está sendo super eficiente e carinhosa comigo desde o Rio de Janeiro, uma viagenzinha que eu fiz hoje para cá. Sempre bom estar aqui em Minas Gerais, uma terra onde se come muito bem. Então, muito obrigada pela recepção. Vou falar um pouquinho sobre comunidade, sobre marketing. Sei que o último horário é um horário ingrato, todo mundo já querendo ir para o happy hour, mas vou falar um pouquinho sobre mim, sobre minha carreira e sobre hype, vínculo, hype, que é uma palavra tão desejada e importante no mundo dos esportes, mas quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui na frente com esse sotaque chiado do Rio de Janeiro? Bom, meu nome é Mariana, eu sou publicitária, eu estou nos esportes há 6 anos, trabalhei com. Eu gosto de falar que eu já sentei em várias cadeiras no mundo dos esportes, na mesa de negócios, seja com publisher, seja com time, com evento, com competição. Hoje, atualmente, eu estou empreendendo junto com alguns sócios, com o Fire Produtora, que é nosso, a gente chama de laboratório de experiências, porque a gente gosta de trazer essa solução mais personalizada para os nossos clientes. Trabalhamos com várias marcas endêmicas e não endêmicas do mundo dos esportes, desde o Banco do Brasil, Ubisoft, Exit Lag e alguns eventos aqui em Minas também, junto com o Marinho. A gente faz competições, a gente faz comunicação, marketing, broadcast, evento, a gente é verdadeiro laboratório. E eu gostaria de começar falando sobre o hype. O Marinho falou muito sobre hype, sobre como isso é abordado dentro do mundo dos esportes. Afinal, eu estou há 6 anos nos esportes, o que eu mais escutei é que o novo torneio é o maior torneio de todos os tempos. O influenciador é o mais seguido no Instagram. Todo time quer ter a maior torcida. Quem todo publicitário que trabalhou com esportes, um dia chegou um briefing com é só fazer o que a Laude faz que vai dar certo, como se fosse uma receita do sucesso do hype para dar certo o esporte eletrônico. Mas, aproveitando que eu estou aqui falando no ouvidinho de vocês, sou a voz da consciência, já queria deixar falando que não é sobre você, não é sobre o seu projeto, não é sobre sua marca, e não deveria ser. Porque é sobre o vínculo com a comunidade, com a sua comunidade e também com as comunidades dos esportes eletrônicos. Eu não gosto muito desse termo, a comunidade de esportes, porque quando a gente fala de esportes diferente do futebol, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente, o esporte eletrônico é um universo de várias modalidades, de vários gêneros, de vários nichos, e então é muito simplório eu falar de uma comunidade no singular, mas aqui vamos abordar dessa forma, porque eu trouxe uma pesquisa, dando até um spoiler já. Eu trouxe uma pesquisa comparando um pouco do esportes com o futebol, que é a paixão nacional, e como que mexem com as massas e com a paixão. Mas eu queria começar conversando com vocês um pouco sobre o que seria métricas de vaidade. O que seria esse hype traduzido em números, em dados, versus o vínculo de verdade, que eu estou chamando aqui de métricas de verdade. As métricas de vaidade é quando você chega para uma marca e fala: oi, marca, tudo bem? Eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho 10 milhões de inscritos no YouTube. Aí você vai ver, essa pessoa não postou nada há 3 meses no canal dela, o último vídeo teve 15 visualizações. Isso se chama de métricas de vaidade. Isso é legal aparecer no Fantástico, o evento, não sei da onde, teve 1 milhão de espectadores. O influenciador tal que alcançou 10 milhões de seguidores no Twitter. Isso aparece na Forbes, no Fantástico, mas na vida real, no dia a dia, a gente tem que olhar com muito mais carinho para essas métricas de verdade, que é o que traduz o vínculo, que é o que mostra de verdade se a audiência está ativa e realmente interessada, como engajamento, taxa de conversão. Eu trabalhando com influenciadores, eu vejo isso acontecendo com mais frequência do que vocês imaginam. Quando a gente contrata um grande influenciador, que é a cara do Fortnite, então esse aí, se você contratar, você vende. O CS, quando eu falo CS, vocês automaticamente já pensam no Gaules. Então, talvez, eu não estou dando aqui uma receita de bolo pronta, se fosse assim, eu seria milionária. Mas nem sempre contratar o Gaules, contratar um Blackout, contratar o BRTT, que são grandes nomes de CS, LoL, Fortnite, talvez não seja o ideal para sua marca naquele momento, com o objetivo que você quer alcançar. Então, a gente não vai seguir exatamente sempre essas métricas de vaidade, quando a gente fala de big numbers, né, de grandes números, e sim pensar que no engajamento, a taxa de conversão, e aí que é onde a comunidade brilha. Os micro-influenciadores, né, os nano-influenciadores que a gente chama, tem uma taxa de conversão, às vezes até maior que um grande influenciador, por ele falar exatamente com aquele nicho. Eu vou até trazer um exemplo do Rafael aqui, sobre ele foi comprar uma cadeira e ele não sabia onde achar cadeiras. E aí ele foi pesquisar e tem um cara
no YouTube que ele só fala de cadeira. E não é cadeira, assim, arquiteto, a cadeira da sua cozinha, não, cadeira de escritório. Ele tem vários seguidores só para falar de cadeira de escritório. Isso é um nicho muito nichado. Então, ele com certeza converte mais que eu pegar uma grande arquiteto para falar de cadeira. Não, eu quero falar de cadeira de escritório, eu vou contratar o cara da cadeira de escritório. Isso é um pouco de exemplo do nano influenciador. Seguindo, eu quero contar uma história aqui para vocês sobre esse case aqui super legal, que é o Exit Lag Champs Z, que junto com meus sócios, a gente está fazendo esse hub de competições da Exit Lag, que está contando uma história ao longo desse ano de 2025, muito interessante, que é exatamente o ponto de partida sobre esse vínculo com a comunidade de verdade. A gente está fazendo esse hub junto com eles, e o desafio, quando chegou o briefing para a gente, era: a gente quer um hub multimodalidades, então, como eu falei, cada modalidade é um universo diferente. A gente quer falar com a América do Sul e a América do Norte, então são pelo menos três idiomas diferentes. Alcance multiplataforma, então a gente quer ter mobile, a gente quer ter desktop, o mundo, né? Aqui vocês estão vendo a complexidade. E o objetivo é expandir o ponto de contato com a marca, sendo o investimento do ano e atenção global. Então a gente falou assim, beleza, a gente vai então fazer Fortnite, vai fazer Mobile Legends, vai fazer LoL, vai fazer CS. É só contratar o Gaules e acabou? Quem dera. Assim seria muito fácil. Não, a gente seguiu uma estratégia pensando em, primeiro, o torneio ele é apenas uma porta de entrada, apenas uma fachada para o que realmente é a entrega da OnFire para a Exit Lag agora, no final do ano, que é uma comunidade bem estruturada, ativa e engajada. Então, a gente começou com a questão da aquisição. Então, sim, a gente tem que fazer um trabalho de imprensa, um trabalho de social media, transmissões, influenciador, mas não para por aí. Eu não posso só chegar e contratar, eu vou comprar 3 stories e acabou. Não, a gente tem que dar continuidade a esses pontos de contato, esses diversos pontos de contato, para que o Champs ele realmente entre no imaginário desses jogadores e seja uma marca top of mind. Então, a gente começou com a aquisição, trazendo essa narrativa contínua em diferentes pontos de contato, sempre pensando nesse engajamento ativo e, por fim, a fidelização. Então, como que a gente começou a desenvolver esse desafio? Como eu falei, são várias modalidades, são vários públicos, vários idiomas. A gente desenvolveu uma identidade visual para cada uma das modalidades. Então, a gente teve o mês do Valorant, que era uma coisa, o Fortnite é outra totalmente diferente. Quando a gente fala de identidade visual, não é só trocar a corzinha, a gente tem uma adaptação de forma de falar. A gente fez um estudo aprofundado de comportamento dessa comunidade. Então, para o CS, você tem que falar de uma maneira, que é um público mais velho, e o Fortnite não, você tem que ser um pouco mais juvenil nas suas palavras. O copyright trilingue também foi uma coisa interessante, porque a comunidade a hispanohablante, né, que fala espanhol, ela tem comportamentos e consome conteúdo de forma diferente. Então, a gente chegou nesse que eu chamo de ciclo integrado de valor. A gente juntou Live Experience, que foi algumas experiências presenciais, com algumas transmissões presenciais, o torneio, todos os conteúdos de social media, imprensa, transmissões, influenciadores. E aqui na parte de influenciadores, não estou falando que a gente não contratou grandes influenciadores, então a gente foi muito mais estratégia de juntar autoridade com comunidade. A gente contratou o Blackouts, por exemplo, para fazer o Fortnite. Quem não conhece o Blackouts é um dos maiores do Fortnite, se não o maior. Mas também pensando em trazer esses micro-influenciadores, pensando nessa questão do vínculo. Alguns parceiros e o produto da Lag, tudo levando à comunidade. Então, tudo aquilo ali é apenas uma porta de entrada para esse funil chegar nesse ponto final de fidelização. Mas beleza. Falei aqui sobre Exit Lag, é claro que, óbvio, não preciso falar, que o objetivo desse torneio, desse Exit Lag Champs, era conquistar assinantes do Exit Lag, não é um segredo para ninguém, mas como é que as organizações de esportes estão conquistando suas torcidas? Aí eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou botafoguense, muito botafoguense. E no futebol, eu só torço Botafogo. Quando alguém pergunta assim, o que você é em Minas? Em Minas você é Atlético ou Cruzeiro? Não, em Minas eu sou Botafogo. Ah, mas e lá no Sul você é Inter ou Grêmio? Eu sou Botafogo no Sul. Nos esportes, não. Nos esportes, eu sou INTZ no LoL, eu sou Fúria no CS, eu sou Loud no Free Fire. E isso é uma coisa interessante que eu comecei a perceber ao meu redor também. E aí eu falei, o que acontece aqui? Vamos investigar. E aí eu fiz uma pesquisa com alguns objetivos de o que leva uma pessoa a torcer para uma organização de esportes.
Eu sou botafoguense por causa da minha família, mas quem que me fez em NTZ? O que me fez ser Fúria? A gente é a primeira geração que vai transmitir, talvez, um time de esportes para nossos filhos, se for parar para pensar. Então, se eu tiver um filho, eu vou induzir ele a torcer para a Fúria, torcer para a NTZ. Eu quis também entender como que essa proporção entre torcedores casuais, fãs e membros, eu dividi em 3 níveis de engajamento com o clube, esses métodos de fidelização que as organizações de esportes utilizam, e um fenômeno que é muito interessante, que é esse torcedor multiclube. É muito comum a gente, acho que até no Nordeste acontece com mais frequência, quando você não torce para um time do Nordeste, por exemplo, torce para um Flamengo, para um Vasco, você às vezes fica até meio mal falado ali na rodinha, porque você não torcer para o Bahia, para o esporte. Por que isso acontece? E fazer essa comparação entre torcidas de esportes e futebol. E eu não vou negar, eu me diverti muito fazendo essa pesquisa, e foi muito interessante entender. Eu conversei com 120 respondentes, todos brasileiros, todos entusiastas de esportes, a maioria era entre 18 e 24 anos, e eu escolhi comparar com o futebol, porque, primeiro, é paixão nacional. Alguns clubes de futebol já têm esse envolvimento histórico com esportes, e as organizações de esportes, clubes de futebol, são considerados love marks, que é um fenômeno muito interessante, porque a Zitlag, por exemplo, ninguém ama a Zitlag, ninguém ama o Nubank, ninguém ama o Itaú. Mas a gente ama o Botafogo, a gente ama o Bahia, a gente ama a INTZ, a Fúria, porque o cliente possui essa conexão emocional muito profunda e até uma lealdade irracional. Muitas vezes o torcedor, ele se sente mais dono do clube que o próprio dono do clube, do que o próprio presidente. E isso é muito interessante porque vai além de uma lógica de apenas comodidade, preço, né? A gente vai com essa paixão. E aqui foi uma coisa muito interessante, que essa pergunta foi: quais fatores influenciaram a sua decisão de torcer por essas organizações de esportes? A grande maioria, não sei se vai dar para ler aqui para vocês, mas a identificação com jogadores e atletas foi a que mais foi escolhida dentro do formulário. Então, a gente conseguiu validar uma tese que os jogadores, eles movem as massas. Então, quando o BRDT saiu da PEN para ir para o Flamengo, ele levou torcedores da PEN para torcer para o Flamengo, e assim aconteceu com outras modalidades também. A comunicação, marketing e conteúdo da equipe também se despontando em segundo lugar, como o segundo principal fator, junto com a identificação de valores da org. E aqui os outros embaixo seriam representação regional, nacional, identidade visual, que é uma coisa interessante, desempenho competitivo, identificação com influenciadores ou streamers, histórico de vitórias e títulos, e influência de amigos, família ou comunidade. Quando a gente olha para essa mesma pergunta voltada para futebol, a gente vê uma coisa meio inversa. O principal fator foi essa influência de amigos, família e comunidade, que é muito comum de acontecer, né? Eu torço para a família pelo time do meu avô, do meu pai, da minha mãe. A identificação com valores do time. E o que mais me chamou a atenção foi que, em último lugar, foi a comunicação, marketing e conteúdo da equipe, que é um fator menos relevante nesse caso para escolher torcer para um time de futebol. E, ao contrário dos esportes, chega como segundo principal fator. Algumas definições sobre como representa esse torcedor de esportes. E aqui eu quis trazer o casual como aquela pessoa que assiste de forma esporádica, né? Apenas quando está numa final, quando está com algum jogo importante. O fã, que é a que acompanha com mais frequência, que segue nas redes sociais, costuma acompanhar o campeonato ou assistir alguma notícia na TV. E o membro é aquele fã mais ativo, né? Que tem a carteirinha de sócio-torcedor, que compra camisa nova, que vai todos os jogos. E aqui nos esportes a gente vê esse nível de envolvimento muito mais profundo em relação a futebol, por exemplo. E só lembrando que eu fiz essas mesmas perguntas para as mesmas 120 pessoas. Então, essas mesmas pessoas torcem para esportes e futebol de formas diferentes, como aqui, por exemplo. Aqui a gente tem um nível de envolvimento mais profundo, enquanto as mesmas pessoas, em relação ao futebol, têm uma relação mais casual. O que aqui leva a gente a ter um insight muito interessante sobre como os clubes de futebol podem usar isso de forma estratégica para eles, né? Como a gente já viu alguns times de futebol fazendo equipes de esportes para rejuvenescimento de torcida, de trazer de volta essas pessoas para ali, para o ambiente do clube. E aqui a gente vê que essas mesmas pessoas, elas talvez não liguem tanto para o time de futebol. E aí, por exemplo, em vez de assistir o Vasco e o Flamengo, eu vou querer assistir PEN e Loud. E aí tem a questão da briga pela audiência, pela atenção desse fã.
E pelo dinheiro também, né? Se eu prefiro comprar uma camisa da PEN, que é R$ 300, ou uma camisa do Flamengo, que é 500, eu vou pela camisa da PEN. É algumas insights que a gente pode tirar. E aqui é uma pergunta capciosa que eu fiz, que é, na sua opinião, é aceitável torcer para mais de uma organização de esportes? E a grande maioria concordou totalmente, assim como é o meu caso, eu torço para mais de uma organização de esportes. Em contrapartida, é quase inaceitável, quase você leva um soco na cara se é aceitável torcer para mais de um time de futebol. Eu sei que é uma pergunta capciosa, eu sei que existem paixões paralelas, mas o torcer para o futebol, ter um time de futebol, é quase uma. Se você trocar de time, é quase um desvio de caráter, pensando assim, dentro da sociedade. Então, esse aqui é muito interessante e a gente consegue ver, por exemplo, nesse caso, uma oportunidade. Então, por que não? A PEN, vou supor aqui que eu não tenho esse dado, é a maior torcida do LoL e a Fúria é a maior torcida do CS. Que tal fazer uma coisa juntos ali? Uma parceria, um evento, uma ativação em conjunto, alguma coisa junto ali no sócio torcedor? Isso pode ser uma coisa que a gente pode aprofundar e tentar descobrir se sai algum negócio dali. E, por fim, assim, trouxe algumas ao longo dessa pesquisa que ainda está em andamento, ainda tem muitas coisas que eu quero investigar dentro desse perfil da torcida, mas algumas coisas que já me chamou a atenção, que os esportes continuam como uma grande estratégia de rejuvenescimento de torcida de clubes, que foi muito comum, né, durante a pandemia. O marketing como fator de diferenciação, então, conteúdos e marketing de identidade visual sendo o segundo fator relevante para alguém escolher torcer para um time de esportes. O poder mobilizador de jogadores, e ainda assim essa tese é válida, quando um jogador mais famoso, mais hypado, sai de uma org para outra, ele sim leva torcedores junto com ele. Essa questão de multitorcida com oportunidade de expansão, de colaboração entre equipes, por que não? E o comportamento distinto exige abordagens distintas. Muitas vezes a gente pensa em trazer inovações de outros lugares, e assim, eu também aplico isso muito no meu trabalho, vejo muito o que está dando certo na Fórmula 1, o que está dando certo no futebol, e trazer para cá, mas, é claro, de uma forma adaptada para esse universo mais distinto, né? Mais diverso dos esportes. E é isso aqui, vocês podem escanear o QR Code e acessar minha pesquisa completa. Já está disponível nesse site, se vocês quiserem olhar. Ainda vai ter mais capítulos dessa pesquisa. Eu estou gostando muito de fazer, é bem interessante. O próximo capítulo, até dando spoiler para vocês. Não sei se vocês sabem, mas algumas organizações de esportes deixaram de existir nos últimos anos, como a própria NTZ, a própria Liberty. E para onde foram esses fãs? Eu quero entender se teve algum tipo de ação dessas orgs de esportes para acolher esses torcedores que ficaram órfãos de time ou não, vocês estão vagando por aí. E é oportunidade de negócio e dinheiro por aí, né, gente? Então, é isso. Aqui está meu e-mail, caso vocês queiram me encontrar. @esportsmar em todas as redes sociais. Muito obrigada. E perguntas, por favor, quem tiver. Oi, Mari. Tô sem falar alto, tô sem. Tá. Oi, Mari, tudo bem? Uma pergunta seria que, por exemplo, no futebol, é muito difícil uma marca patrocinar um time sem um estudo muito forte previamente, porque ela patrocinar um time é basicamente a torcida rival não consumir mais seus produtos, né? Tem uma rivalidade muito forte, né? Nos esportes acaba sendo uma oportunidade muito grande, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como as marcas podem explorar esses collabs. Você falou um pouco sobre a possibilidade de collab entre PEN e um outro time. É muito interessante essa pergunta, porque não sei se vocês já foram no Major que teve aqui no Brasil em 2022. Apesar do mundo dos esportes ser muito diverso, a gente ainda anda como uma única massa junta, compacta, querendo conquistar o mundo dos esportes. E eu falo do Major porque eu cheguei lá e tinha torcedor do Corinthians abraçado ao torcedor do Palmeiras, cantando música do Vasco, segurando a bandeira do Flamengo. Isso para mim foi o maior símbolo de união. Então a marca ela vê isso, ela vê uma boa oportunidade, porque, por exemplo, se o Banrisul patrocina o Grêmio, com certeza os torcedores do Inter não vão querer abrir conta nesse banco. E mesma coisa, se você faz um evento na Arena MRV, os torcedores do Cruzeiro vão pensar duas vezes antes de ir. E nos esportes, não. Nos esportes, a gente tem esse comportamento mais tolerável, com o diferente do que o futebol. Infelizmente, né? O futebol chega até casos mais extremos, mas é uma oportunidade de fazer essas colaborações muito mais fortes do que no mundo do futebol, que tem essa coisa mais enraizada. Alguém tem mais alguma pergunta?
pode ajudar isso? A oportunidade de ter jogadores hypados, né? Assim, acho que é uma boa oportunidade para você criar, melhorar seu branding. E acho que não só jogadores, eu vou até estender mais para a questão de influenciadores. Porque quando você contrata um influenciador, você acaba trazendo a atenção dessa base de fãs para essa marca que está apoiando. Então, por exemplo, e não falo só de time de esportes. Então, eu contrato um influenciador, ele está ali com a Exit Lag. A Exit Lag ela vai e precisa tentar encantar essa base enquanto o processador está ali. E o jogador é a mesma lógica. Então, quando ele está ali, quando ele encontrar, você precisa ao máximo explorar essa imagem, senão você. Então você não tem retorno de investimento. Você paga caro para um jogador, um influenciador super hypado, e você não vê isso voltando como ativos para sua marca, né? Como pessoas fidelizadas à sua marca. Foi apenas uma passagem ali, e acho que as organizações de esportes ainda não tratam muito bem essa questão. Tá bom. Mari, você comentou sobre a diferença do principal motivo dos torcedores seguirem, serem fãs dos times. Seja no futebol, que é a questão familiar, principalmente, quanto nos esportes, que era a questão de um torcedor ou de uma marca, alguma coisa do tipo. O que você acha que... Qual que é o pulo do gato para que uma marca de esportes acaba se tornando, começando a ser seguida por uma questão familiar? E como é que você vê esse lado nos esportes tradicionais? Também começou seguindo um jogador, seguindo a marca e depois se transformou em algo familiar? Como é que você vê esse cenário? Nos esportes, a gente vai ser a primeira geração a passar um time de esportes para nossos filhos. Isso para mim é mágico. Isso para mim é o início de uma grande história, uma grande tradição. E eu já vi isso acontecendo com pessoas mais velhas. Eu acho que a gente precisa ainda desvincular as organizações de esportes dessa dependência de um jogador para que atraia. E aí é uma opinião pessoal minha, não é realmente um dado da pesquisa, mas eu acho que as organizações de esportes ainda tentando seguir uma mesma linha de hype. Assim como eu brinquei falando que é só seguir o que a Loud faz, que é sucesso, eu ainda vejo um pouco disso, tentando seguir o que as grandes orgs fazem. Aí, em contrapartida, tem algumas orgs que tentaram fazer diferente, tipo a Tropicals. Eu achei a proposta muito interessante, trazer essa brasilidade e botar o Brasil como um expoente de esportes, trazendo toda a questão da carranca, né, entre a questão da identidade visual, o jeito de falar. Eu acho que aí que tá um pulo do gato para que você se identifique com aquilo de uma forma diferente, do que é algo diferente do que PEN já faz, que a Liquid já faz, que são coisas deles. Então, dá certo para a base deles, mas existe uma grande base de 3 milhões de jogadores de LoL, por exemplo, que precisam torcer e querem comprar uma camisa, querem se associar, ser sócio torcedor. Então, acho que falta essa ousadia de trazer coisas diferentes para o mundo dos esportes. Já no futebol, eu vejo o contrário. Eu vejo que, por exemplo, times regionais, eles tendem a trazer muito essa... A questão do Mirassol, por exemplo, é um grande exemplo de trazer o que já é daquela comunidade para o mundo, e não tentar trazer, eu vou pegar um patrocínio intercontinental e tentar empurrar. Não, aquela realidade, aquela comunidade talvez não aceite também. Então você traz essas marcas da cidade de Mirassol ali com você nesse crescimento do time, para chegar na Libertadores e contar uma história realmente. E isso cativa as pessoas, talvez não vou ser fã, não vou ser torcedora do Mirassol por X motivos, mas consigo ter uma simpatia, vou no jogo quando eu estiver na cidade, vou comprar uma camisa quando eu achar legal. Então, esse tipo de outras ações paralelas podem ajudar times de futebol a saírem um pouco dessa dependência também de uma coisa tradicional, de hereditária, para tentar trazer simpatizantes, sabe? Meio que uma opinião minha sobre isso. É isso. Muito obrigada, gente.